programa Cidade Aberta já está retornando aqui pela nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, o Cidade Aberta com o apoio cultural do Grupo Feltrin. Muito mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado hoje no programa, o advogado Maurício Bianchi. Estamos falando sobre a responsabilidade dos sócios e dos administradores de uma empresa. Já já nós voltaremos a tratar sobre o assunto. Eu quero trazer uma matéria também que ainda movimenta muito, é motivo de muitos comentários, de muitas falações aqui em Farroupilha, que diz respeito à possibilidade do município voltar a ter praças de pedágio. Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou o projeto de lei do Executivo Estadual, do Governo do Estado, propondo a concessão de rodovias da malha rodoviária para a iniciativa privada, a fim da implantação de praças e polos de pedágio. E de acordo com informações da Surconserra, a região da Serra Gaúcha deverá receber muitas praças. Fala-se de 7 a 8 praças aqui na Serra Gaúcha, mais 8 ou 9 praças na região das Hortênsias, Gramado, Canela, toda aquela região também. E em Farroupilha chega-se a comentar na possibilidade de 3 praças estarem cercando o município. Uma praça de pedágio poderia ser instalada entre São Vendelino e Farroupilha, na subida da serra. Fala-se também na possibilidade de Nova Milano. Outra praça de pedágio entre Farroupilha e Bento Gonçalves, na RSC 453, nas imediações da linha Alencastro, e uma terceira praça de pedágio que poderia ser criada, estruturada na VRS 813, a rodovia estadual Jacob Versteg, esta que liga Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi. Ou seja, ficaríamos quase que sitiados com pedágios. Não teríamos pedágio para ir a Caxias do Sul, que até pouco tempo tínhamos uma praça de pedágio na RS 122. Na última sexta-feira à noite, acompanhando a solenidade de abertura do Entrai, Encontro das Tradições Italianas lá em Nova Milano, estava o deputado estadual Álvaro Davi Boécio, do PMDB. E nós conversamos com o deputado Boécio sobre esse assunto. O deputado destaca, então, a aprovação do projeto de lei que cria as praças de pedágio, que instala, enfim, o plano de concessão de rodovias no estado, mas o deputado assegura de que não deverá ter pedágio em Farroupilha. Se terá pedágio, será entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Vamos acompanhar o que disse à TV Cidade o deputado Álvaro Boécio. Primeiro é a coragem que o governador Sartori está tendo, né, de mandar para a Assembleia projetos complicados, projetos que não é muito simpático ao povo gaúcho, né. Essa semana acabamos votando o projeto da questão da liberação de alguns polos, não é polos, alguns trechos para rodovias, quer dizer, vai começar a licitação até o fim do ano. Alguns polos, alguns trechos já vai ser pedagiados, né, se houver concorrentes. Esse é um projeto que é necessário para o Estado. A gente sabe que a grande maioria da população não concorda, às vezes porque tem que pagar um preço, já paga imposto, tem que pagar mais um preço para poder ter estradas boas, mas infelizmente da forma como se encontra o Estado hoje, né, sem recursos para poder repassar para a saúde, educação, pagar o salário em dia. Então é uma alternativa, e o Sartori adotou o mesmo critério que o pedágio federal. Né? E o que nós vamos brigar muito agora, e tem algumas emendas de deputados da base, é de que quando sair a licitação e quando houver já algum ganhador para alguns trechos das concessões, que se faça uma audiência pública, que se discute o preço e o local. Então é um projeto não é bem visto para a grande população gaúcha, mas é interessante e importante. Com isso, com certeza vai sobrar recursos para investir nas estradas onde é que não vai ter pedágio, e também para botar na saúde, educação e segurança, que precisa muito. Farroupilha vai ter praça de pedágio? Não, Farroupilha não. Entre Farroupilha e Caxias está descartado. Pode haver uma entre Bento e Farroupilha, pode ter uma em São Vendelino. Isso vai depender muito de quando lançar os digitais na rua e se tiver empresas interessadas. Mas a própria EGR, que é um pedágio comunitário, ela também vai poder agora participar das licitações e, quem sabe, pedagiar algumas rodovias também. Poderemos ficar tranquilos, então, que se fala que Farroupilha teria pedágio, não, o Sartori não vai colocá-los aqui? Com certeza absoluta não, entendeu? Isso a gente pode garantir, né? Eu tenho um compromisso com o Sartori e eu votei favorável, sempre fui contra a pedágio, mas votei favorável porque eu confio muito no Sartori e acho que ele tem boas intenções, entendeu? E ele está disposto a ajustar o Estado e acertar o Estado. E a população pode acreditar. Se tem alguém que possa, nesse momento, né, botar as contas em dias, ajustar o Estado, é o Sartori.
logo ali na frente nós vamos ter o retorno. E as pessoas têm que avaliar depois se foi bom ou não criar, né, os pedágios novamente, se as estradas não estão boas, em boas condições, mais segura, menos acidente, aí se pode cobrar da gente pelo voto que a gente deu. Deputado, obrigado. Aqui no Entrai, boa festa. Boa festa para todos nós, que Deus abençoe e que seja uma grande festa. Ok, aí está a palavra do deputado estadual Álvaro Davi Boécio. Espera-se que pelo menos, se tiver que ter pedágio, que não sejamos duramente castigados com praças de pedágio. E depois é o seguinte, um pedágio, talvez a população esteja reprovando tanto o modelo de pedágios, não pela estrutura, mas pelo valor que as concessionárias acabam criando. Se as tarifas fossem módicas, fossem acessíveis, eu tenho certeza que a maioria das pessoas até nem se importariam em pagar pedágio. Agora imagine pagar 7, 8, 9, 10, 11, 12 reais de pedágio. Realmente é muito pesado no bolso. Voltando ao assunto do programa Cidade Aberta de hoje, o assunto principal, o advogado Maurício Bianchi, Escritório de Advocacia, é o nosso convidado hoje, falando sobre a responsabilidade dos sócios e administradores da empresa. Você iniciava no final do bloco passado, doutor Maurício, as espécies de responsabilidades que os sócios e administradores têm. É civil, é trabalhista, tributária e por aí afora? Isso. Então, como eu comentei, nós tratamos no bloco anterior das responsabilidades dos sócios e a responsabilidade dos administradores, que são responsabilidades diferentes. Certo. Né? Só que além dessa subdivisão, nós temos que tratar em cada área do direito. E cada área do direito, ela trata a responsabilidade dos sócios e administradores de uma maneira diversa. Então, pegando as espécies existentes, aí, nós temos a responsabilidade civil e empresarial. Civil e empresarial. Qual é a responsabilidade civil e empresarial do sócio e administrador de empresa? Então, o sócio ou administrador, ele vai responder civilmente pelos atos praticados e quando houver culpa no desempenho de suas funções. Ou seja, quando ele praticar um ato infracional com culpa, ele vai responder por esse prejuízo que ele venha a causar para a sociedade e para os demais sócios. Aí você pode me perguntar, mas que casos em que o sócio ou administrador ele pode causar prejuízos e ser responsável perante a sociedade ou perante os demais sócios? Um caso que nós podemos citar é a distribuição ilegal de lucros. Né? Digamos que nós temos uma sociedade aí com 3 sócios. Certo. Cada um possui 33% das cotas de cada sociedade. E o contrato prevê que os lucros eles têm que ser distribuídos de maneira proporcional à participação de cada sócio. Rateados de igual valor. Exatamente. Então, se um sócio que é administrador, ele se apropria de uma quantidade maior do que lhe cabe na sociedade, a título de lucros, ele está praticando um ato infracional. E diante dessa conduta, ele pode responder culposamente perante a sociedade e os demais sócios. Então, digamos que haja lá 100 mil reais para distribuir, cada um vai ter direito a 33.333 reais cada um. Né? Digamos que um sócio se apropria aí de 50 mil, parcela desse lucro não lhe cabe. E diante disso, ele pode sofrer uma responsabilidade perante a sociedade e perante os demais sócios pela sua conduta infracional que causou prejuízo aos demais sócios. Outro caso de responsabilidade civil, em que um sócio pode ser responsabilizado, é a hipótese em que o sócio ele venha a deliberar algum ato não tendo a maioria do capital social. Então, digamos que, como eu citei no exemplo anterior, a sociedade pretende alienar um imóvel. Um bem imóvel. Um bem imóvel. E o contrato social estabelece que a maioria do capital social
tem que deliberar no caso de vendas dos imóveis para terceiros. E ele vai simplesmente assina o contrato de compra e venda e aliena esse bem para terceiros por um valor menor do que o valor de mercado. Essa diferença entre o que ele alienou e o valor de mercado é um prejuízo que ele gerou para a sociedade. E se ele tomou uma decisão contrária ou sem autorização da maioria dos sócios, ele tem que ser responsabilizado por esse ato. Então, essa é outra hipótese em que o sócio, o administrador, pode ser responsabilizado, né, perante a sociedade pelos seus atos praticados, né? Claro, entre tantos exemplos, alguns talvez os mais comuns, né? Exatamente. Os mais evidentes. São exemplos mais corriqueiros de fácil compreensão, né? Por exemplo, um empréstimo, né? O sócio junto a uma rede bancária. Ou não, um sócio empresta dinheiro para a sociedade, né? A uma taxa de juros, cobrando uma taxa de juros superior à taxa de juros do mercado. Exatamente. Então, ele vai, de certa forma, estar tendo proveito, né, dessa operação em detrimento da sociedade. E isso não pode ocorrer. E havendo isso, há infração e ele tem que responder por essa conduta culposa. Qual é que seria a responsabilidade dele? Devolver, ressarcir a sociedade. Repatriar os valores. Exatamente, dos prejuízos gerados. Né? Perfeito. Exatamente. E também dentro do escopo das espécies de responsabilidades, doutor Maurício, me parece que uma bastante pesada e que os administradores e sócios devem ter muita atenção, diz respeito à parte trabalhista. Esta pode colocar, inclusive, na cadeia? Eu diria que não chega não chega a tanto, né? A responsabilidade do sócio, né, e dos administradores de uma empresa pelos débitos trabalhistas, eu diria que não chega ao ponto criminal, não alcança a seara criminal, né? Porém, pode-se considerar como uma das mais severas perante a legislação. Inclusive, contrariando inclusive os próprios preceitos do que regula a responsabilidade em tese da sociedade limitada, né? Em tese a sociedade limitada ela teria, como o próprio nome já diz, uma responsabilidade ilimitada. Só que, como eu falei, existem exceções e uma das principais exceções é a responsabilidade pelos débitos tributários. Então, digamos, Leandro e telespectadores, né, que uma sociedade ela não pague os débitos trabalhistas e esse empregado ajuize na Justiça do Trabalho uma reclamatória trabalhista. Essa reclamatória trabalhista ela vai ser ajuizada, como propriamente dito, contra a empresa, contra a sociedade na qual ela trabalhava. Digamos que lá no final haja condenação, que é o que normalmente ocorre, né? E a empresa seja condenada a pagar uma cifra para o empregado. Em tese, o que a gente imagina é que quem tem que pagar aquele débito é a sociedade. E o sócio não tem nada a ver com isso, porque... O sócio vida particular, né? Exatamente. O sócio com seu patrimônio particular não teria por que responder por esse débito. Porém, a legislação trabalhista ela é bastante protetiva. E o próprio Poder Judiciário, na seara trabalhista, faz uma interpretação mais ampla da legislação e mais protetiva do empregado. Do que do empregador. Exatamente. E a jurisprudência evoluiu a um determinado ponto em que responsabiliza o sócio pelo débito trabalhista que não foi pago pela pessoa jurídica. Então, se a empresa é condenada a pagar um débito trabalhista e ela não são encontrados bens, a empresa já não tem mais solvabilidade, a reclamatória trabalhista vai ser redirecionada para os sócios.
Aí você me pergunta, mas então vai ser redirecionada para o sócio trabalhista, o sócio administrador. Não, todos eles. Todos. Todos. Inclusive o que tem 1%. É isso que eu ia comentar. Mas então o sócio, para ser responsável, ele tem que ter uma participação relevante no capital social da sociedade. Não. Nós já vimos casos em que o sócio, ele possuindo 1% da participação no capital social, não sendo administrador, veio a ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos trabalhistas. Então vocês vejam que a responsabilidade, por participar de uma sociedade, seja administrando ou seja meramente como um sócio cotista, ela é muito grande. Exemplos de débitos trabalhistas, por exemplo, o proprietário, o sócio, não pagou todo o salário em carteira, usou extra folha, não concedeu férias ou dias trabalhados, enfim, caracteriza alguns exemplos para nós. Até nós não precisamos nem detalhar muito isso, viu? Qualquer débito trabalhista, ele é passível de responsabilização. É diferente, por exemplo, numa questão, muitas vezes, de um débito tributário, como nós vamos ver em seguida, que aí depende da análise do débito. Aqui não pagou o débito trabalhista, que a empresa foi condenada na reclamatória, se a empresa não pagou, o sócio ele pode vir a ser responsabilizado. E se ele for chamado ao processo, ele vai responder com o seu patrimônio particular. Se o sócio não tiver recursos financeiros suficientes para cumprir com aquela condenação, com aquele valor arbitrado pelo juiz, serão acionados os bens imóveis do sócio. Bens móveis, imóveis, qualquer bem que ele possua. Executa contra. Exatamente, recursos financeiros, aplicações financeiras, qualquer tipo de bem. E hoje está muito mais fácil do que antigamente, porque hoje nós temos a penhora online. Então, penhora online. O que é a penhora online? O juiz ele tem a faculdade de acessar o sistema do Banco Central e determinar o bloqueio de eventual recurso financeiro que esteja depositado em qualquer conta bancária no Brasil, em nome da empresa ou do próprio sócio, e dando essa ordem, na virada da noite é acionado esse bloqueio e a empresa ou o próprio sócio vai acordar no dia seguinte com aquele dinheiro bloqueado e destinado para pagar esse empregado. Então... Nem é necessário um papel, uma caneta para intimação, assinatura? Não. Online o juiz já pode determinar exatamente. isso. Eletronicamente claro, ele acessa... não é o primeiro procedimento que o magistrado vai adotar. Exatamente. Mas não havendo outras alternativas, ele pode chegar a esse ponto. Exatamente. E na Justiça do Trabalho, os juízes nem buscam muito investigar se a empresa tem imóveis, se ela tem imóveis, automóveis. Eles bloqueiam direto o valor na conta bancária. Eles vão direto na conta bancária. Então, muito cuidado, deixar de pagar os funcionários, os trabalhadores, e daqui a pouco não cumprir também com sentenças trabalhistas, pode ser bem delicada a situação. Exatamente. Pode gerar um prejuízo muito elevado aí. Para a organização. Doutor Maurício, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta, vamos falar então sobre a responsabilidade tributária e agora me parece que é uma responsabilidade até mais emergente, mais recente, ambiental. A gente ouve muito falar da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, então as empresas têm responsabilidades a partir de agora também perante a questão ambiental, o zelo com o meio ambiente, o cuidado, a preservação e por aí afora. Em seguida a gente volta com o programa Cidade Aberta, o apoio cultural é do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Fique por aí, a gente volta já já.